Todo mundo está vendo aí os slides? Acho que está tranquilo, né? Bom, existe uma classificação denominada classificação do raciocínio lógico, mas também chamada de método científico. Essa classificação, ela contempla, aí depende dos autores, né? Mas ela contempla basicamente 4 classificações: a descritiva ou dialética, dedutiva, indutiva e a hipotético-dedutiva. Vou comentar rapidamente essas 4 possibilidades para ver como que vocês enxergam o trabalho de vocês em relação a essas pesquisas. Então, a descritiva ou dialética, veja que o nome já foi usado antes, aqui ela tem um outro, né, está num outro contexto. O que ela tem? Ela é um conhecimento que vem da descrição, da discussão. A dialética é uma área da filosofia onde justamente privilegia essa discussão, essa filosofar sobre um determinado conhecimento, tá? Sempre raciocinando todos os lados, tá? O dialético, os dois lados da moeda. Aquilo que dá certo, aquilo que é positivo, aquilo que é vantagem, aquilo que dá errado, aquilo que é desvantagem, o que não dá certo. Desta reflexão, obviamente, se traz aí muito conhecimento. Então, muita pesquisa científica pode ser feita com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de estrutura e trazendo novos conhecimentos. Então, isso só acontece quando a gente tem ali pouco conhecimento sobre o fenômeno. Então, a gente tem que ficar fazendo elucubrações mentais, né? Fazendo ilações sobre o que pode, o que não pode acontecer. Nesse discurso, eu comigo mesmo, muitas vezes, é que a gente cria conhecimento. E essa descrição deve ser possível de reprodução e verificação. Dentro do contexto da ciência mais positivista que a gente tem hoje, de ter resultados baseados em fatos, isso requer que a gente possa estar reproduzindo toda essa discussão, toda essa ilação que a gente fez mentalmente. Então, a descrição por observação do próprio objeto ou por associação a objetos semelhantes. Ou seja, eu posso estar usando aqui artifícios de metáforas, de analogias, para poder trazer um conhecimento que é uma possibilidade e então raciocinar em cima dessa possibilidade. Isso é uma forma de raciocínio lógico dentro de uma classificação da pesquisa. O objeto, ele não existe por si só, e sim em relação a um todo. Isso é quando a gente tem sistemas multivariáveis, sistemas sociais, humanos, onde aí entra a computação, a engenharia, artefatos, dispositivos que mudam essas relações. Então, a coisa não acontece por si só, ela acontece em relação a um contexto muito mais amplo. Então, a observação passa a ser, inclusive, muito importante nesse processo. O objeto de estudo ele não é isolado. Tudo se relaciona e, portanto, precisa ser explicado. Então, já que a gente tem esse objeto de estudo dentro de um contexto mais amplo, a gente vai ter que fazer esse estudo mais amplo também. Parece mais simples porque é mais aberto, mas ao mesmo tempo você tem que estar com um nível de atenção e de observação muito mais aguçado para perceber um entorno daquele objeto de estudo muito mais amplo, tá? Então, parece mais simples, parece às vezes até menos rigoroso, mas ele requer mais atenção, mais perspicácia de observação. E um complicador nesse processo é de que tudo está em constante transformação e tudo tem uma história. Então veja que a gente tem que reconhecer que eventuais interações pode ter acontecido não por causa exclusivamente do objeto de estudo, mas por causa do objeto de estudo,
das suas interações e do histórico do que veio acontecendo com esses elementos periféricos. Então, mais uma vez, vejam que eu estou fazendo uma análise muito ampla, precisa de uma análise muito ampla, eu tenho que estar com muita perspicácia de observação, muita criatividade, muita capacidade de perceber tudo que está acontecendo ao redor daquele fenômeno, ao redor daquele artefato que eu estou desenvolvendo. O autodinamismo, então, precisa ser descrito, porque muitas vezes o objeto, então, ele tem o seu contexto próprio, uma periferia e todo um histórico dos elementos que compõem. É muito amplo, é muito aberto. Mudanças podem ser quantitativas ou qualitativas. Se a gente trouxer o mundo quantitativo, bom, a gente entra na questão do que a gente vai medir e que instrumento a gente vai medir. Se a gente tiver questões qualitativas, a gente entra numa discussão da aceitabilidade daquela métrica qualitativa e ainda entra numa questão de como vai medir qualitativamente aquele fenômeno. E o que importa nesse processo, nesse raciocínio, nessa lógica de tudo estar funcionando, é o que move a mudança, o que cria a mudança, qual é o mecanismo que faz com que uma coisa aconteça. Afinal, a pesquisa, né, é entender um determinado fenômeno para a gente poder controlá-lo. Uma das coisas que se quer na pesquisa é controlar. Então, a gente entendendo esses mecanismos, a gente pode estar, eventualmente, experimentando possibilidades de influenciar como ele acontece, para poder controlá-lo. Outro método muito importante é o indutivo, onde o conhecimento geral é oriundo de várias experimentações, artefatos, desenvolvidos a nível de contextos mais específicos. Então, veja, o objeto de estudo está na classe do geral. Estou querendo pensar essa generalização. Mas por questões de recurso, de tempo, logística, etc., a gente vai experimentar em condições específicas, em situações controladas. Conhecendo essas várias situações controladas, a gente pode aí então olhar o todo, perceber as similaridades entre aqueles vários específicos e daí emerge, opa, tem uma condição geral aqui que está acontecendo. Então, esta condição eu posso alçá-la a um conhecimento geral, mas eu parti do conhecimento específico. Vou resgatar aqui aquele exemplo do alface lá que eu comentei da vez passada, sobre a questão da escrita, mas serve aqui. Eu fiz vários experimentos em várias situações e o ratinho viu a luz, correu para sua toca. Cada experimento foi uma situação específica. Quando eu consigo perceber o que tem de igual entre todos eles, aí eu posso alçar um conhecimento geral. Todo ratinho que está num ambiente desconhecido viu a luz, ele corre para se esconder. Então, essa percepção do que está acontecendo, isso é um conhecimento novo. Esse é o conhecimento que a gente está buscando quando a gente faz um raciocínio lógico indutivo. Se a gente pudesse fazer um desenho, seria basicamente isso, né? Uma pesquisa de raciocínio lógico indutivo, ela propõe ou analisa várias situações específicas dentro de um determinado contexto, e aí eu faço essa análise indutiva, faço a indução e digo, ó, tá aqui o conhecimento geral, tá aqui a conclusão geral que eu posso chegar, mas eu tenho que partir de vários específicos que eu vou experimentando. Claro que quanto mais específicos eu tiver, quanto maior o meu número de amostras, mais fácil é eu perceber o que está acontecendo de padrão e mais fácil eu convencer de que aquilo vira uma verdade, vira um conhecimento geral. Tá? Por isso a importância do número de amostras, da variedade e da especificidade de cada um de vários experimentos específicos.
A gente pega aqui o outro tipo de raciocínio lógico, é o raciocínio dedutivo. Então, eu pego um conhecimento geral, já aceito, já um saber construído por várias intervenções e várias análises, pego um saber que ele foi proposto para um todo, e eu vou, olha, eu não conheço uma análise, uma aplicação disso nesse contexto específico. Então, eu vou ver se dá para usar isso nesse conhecimento específico. Então, eu parto de informações prévias que devem ser confrontadas para avaliar a sua aplicação. Olha, tem aqui um contexto. Será que vale a pena? Será que eu consigo realmente aplicar isso nesse contexto? Tem que ter toda uma análise para isso. Não é pegar qualquer coisa e aplicar ali. Não. Tem que ter uma aplicabilidade aceita, comprovada, discutida, para que eu venha dizer, olha, isso aqui é uma possibilidade minimamente razoável. Então, parte de um conhecimento aceito, às vezes em outra área, às vezes de uma área tão distinta que, pô, como é que eu vou fazer isso aqui? Opa, como é que é essa transposição, essa tradução daquele conhecimento para esse específico, tá? E aí, então, eu pego esse conhecimento e esse específico. Vou experimentar nesse mini contexto que eu tenho aqui. Então, seria pegar esse conhecimento geral supostamente aceito e vou aplicar, né, por dedução. Olha, dá para aplicar nesse conhecimento específico, que é uma situação nova que eu vou encontrar. Por último, o hipotético dedutivo é quando já se tem algum conhecimento, mas existem contestações e dúvidas. Então, eu vou colocar à prova aquele conhecimento já supostamente aceito, tá? Então, existe uma expectativa de que funcione, mas eu não tenho aquela situação, eu vou, então, contestar, vou tentar vou criar uma hipótese contrária e testar essa hipótese contrária para ver se, então, por hipótese, eu deduzo que não, está certo ou não, está errado. Então, eu separo o geral do específico através dessa possível experimentação. Então, parte-se do geral em busca do específico, onde se testará a aplicação daquele geral. Supõe-se, então, que o caso de exceção e testa-se a sua aplicabilidade. É muito comum de ter trabalhos hipotéticos dedutivos quando a gente quer falsear alguma coisa, né? Então, alguém está questionando, isso na verdade não funciona. Aí eu vou dizer assim, se não funciona, eu vou tentar criar uma situação em que isso não funciona. Se eu provar que ele não funciona, então realmente esquece, não tem jeito, não funciona. Se eu provar que ele funciona, vejam, não necessariamente vai funcionar para todas as situações, mas naquele contexto específico, ele demonstra que ele tem aplicabilidade. Hoje a ciência é construída muito dentro desse paradigma. Se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu tento falsear, eu tento mostrar que ele não funciona. Porque se eu provar realmente que ele não funciona, acabou a discussão. Olha, está provado que não funciona. Agora, se eu tento provar que não funciona e ele funciona, então, bom, ainda é uma hipótese possível que eu posso, então, aplicar em outras situações. Eu posso ainda deduzir a aplicabilidade daquilo para várias outras situações. Entenderam? Esse é o paradigma mais comum de se fazer pesquisa em muitas áreas que a gente tem por aí. Então, se a gente puder fazer um desenho de novo, a gente vai ver que o conhecimento geral aceito, mas ele pode ter uma área sob suspeita, então eu vou tentar falsear ele naquele conhecimento específico. Isso, então, é o hipotético dedutivo. Então, esses são os três mais comuns que a gente tem encontrado, e seria, mais uma vez, importante vocês perceberem. A pesquisa de vocês, ela é qual desses tipos de pesquisa, sob o ponto de vista do raciocínio lógico,
onde que ela se encaixa? Qual é a que eu estou utilizando? Isso, vejam, vai, de uma certa forma, trazer uma forma de escrita, uma forma de convencimento depois do teu texto, por exemplo, de dissertação ou do teu artigo científico. Então, é importante raciocinar sobre esses tipos de raciocínio lógico. Aqui nós temos as referências básicas, como sempre, Marconi e Lakatos, e um adendo aí do Pacheco Pereira e Pereira Filho. Tá? Fica ali, depois eu vou colocar isso lá no YouTube também. Mas vejam, olha só que coisa interessante, né? A nomenclatura, raciocínio lógico. A gente viu essa nomenclatura, mas para outra coisa antes. Então tem que tomar muita atenção aí sobre o nome e o autor que a gente está usando, tá bom? Bom, ainda temos tempo, queria só mostrar aqui para vocês mais um conjuntozinho bem pequeno de slides. São só 87 slides aqui agora, para falar de uma outra coisa aqui. Caiu aqui a apresentação. Tá, uma outra classificação que eu acho que é irrelevante para a gente trazer para refletir o projeto de vocês. É a influência das variáveis. Então, quais são as variáveis que estão trazendo influência no meu tipo de pesquisa? Então, Servo, Barbeta e Silva, depois tem a referência no final. Então, vamos ver os tipos de variáveis que tem dentro do contexto da pesquisa. São basicamente 3 variáveis que a gente manipula quando a gente vai fazer uma pesquisa. Tem variáveis que a gente chama de variáveis independentes, as dependentes e as intervenientes. Vamos falar um pouquinho sobre elas. A independente, as variáveis independentes são aquelas que causam alguma coisa no teu sistema. É aquela que vai ser a origem dos fenômenos, tá? Que você está tentando investigar. Algumas vezes essas variáveis são controladas. Então você pode eventualmente tem 2 situações aqui. Então elas podem ser controladas de 2 formas. Ou eu posso criar esta variável sabendo quais são os valores, quais são as condições dela, ou eu posso observá-la e medi-la dentro de um determinado contexto. Eu não posso aumentá-la ou diminuí-la, mas eu posso saber que ela está alta, que ela está baixa. Tá? Mas são as variáveis que eu estou identificando que vão causar alguma situação nova no meu sistema. Essas são as variáveis independentes. As variáveis dependentes são justamente o resultado daquilo que aconteceu no meu sistema. Então, são fatores que eu vou observar, fatores e valores que eu vou coletar do meu sistema. Então, vejam, tem uma determinada situação, eu altero essa situação com uma intervenção aqui de alguma forma, tá? Um artefato, uma situação e tudo. Aquilo, então, eu tenho um novo resultado. Esse novo resultado, então, eu estou medindo com aquilo que a gente chama de variáveis dependentes. Elas dependem das variáveis independentes e da intervenção que você vai aplicar, seja ela um sistema, seja ela um algoritmo, seja ela um software, um artefato, um modelo, uma metodologia, etc. Então, elas são afetadas pelas variáveis independentes, aquelas que a gente colocou ali, mas esses resultados, muitas vezes, são afetados por outras variáveis que você não tem controle, que são as variáveis intervenientes. Então, veja, eu tenho um conjunto de variáveis que controlam o meu sistema. Vamos pensar aqui caixa preta, né? Modelo da caixa preta. Tem um monte de coisa aqui que afetam o meu sistema de caixa preta, lá onde vai ter o meu artefato, meu modelo, a minha intervenção. Alguns eu tenho controle, alguns eu consigo ver, outros eu sei que existem, posso até estar observando, medindo-os, mas eu não tenho controle nenhum sobre ele. Então, essas são as variáveis intervenientes. Eu sei que elas estão presentes, tá?
E aí acontece a minha interação, a minha simbiose entre as várias coisas ali e dá uma consequência. As variáveis intervenientes, a gente não tem como controlar. Então, se a gente não tem como controlar, a gente tem que ter o quê? Como é que a gente vai dizer que a consequência foi por causa daquela causa, ou daquele conjunto de causas? Podem ser várias, né? Variáveis. Olha, eu não sei, isso pode ter visto das intervenientes. Então, eu preciso identificar dentro do meu projeto de pesquisa o que são coisas que eu estou causando, quais são as consequências e o que pode estar influenciando, mas eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, o que me resta fazer? Me resta, pessoal, tentar isolar estas variáveis. De alguma forma, mantê-las fixas, mantê-las conhecidas, tá? Então, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com construir uma situação de teste, de análise, de simulação, em que essas variáveis que podem complicar muito o meu sistema, a minha análise, vou fazer isso numa determinada condição em que essas coisas estão fixas. Se eu consigo controlar ou não, não, eu não consigo controlar, então pelo menos eu sei que elas estariam fixas. Se elas estão fixas, então eu vou analisar só o resto, que são as variáveis independentes. Essa seria uma alternativa para eu poder minimizar o impacto das intervenientes, mas se eu estou com foco nas independentes. Eu para entender a importância de eu identificar o que eu estou medindo no final, o que eu estou controlando e medindo no começo e o que pode estar afetando o meu resultado, porque a coisa pode trazer resultados completamente fora do esperado, porque eu não controlei as variáveis intervenientes. Não se tem relação aparente entre X e W. Então, às vezes eu não tenho isso com clareza. Às vezes eu tenho um monte de variáveis, eu não sei às vezes nem o que é controlável ou não controlável, mas eu preciso passar um tempo fazendo essa reflexão, tá? E fundamentalmente, eu preciso identificar esse conjunto de variáveis, mas que sejam distintas entre si. Se eu pegar uma variável que ela vem contaminada por uma outra variável, isso vai complicar muito o meu experimento. Isso vai complicar muito a minha separação, o meu discernimento entre o que é influenciado e o que é influenciador, tá bom? Então, é aquela situação na medicina, por exemplo, testei o uso de um determinado chá, tá? O cara está com dor de dente, toma chá de erva cidreira. Beleza, o cara toma um chá de erva cidreira, ele se sente melhor. Mas isso aconteceu depois de 4 horas. O fato do chá vir quente é um aspecto importante. Pode ser que ele tenha tomado talvez um outro remédio para pressão arterial. Será que não foi o remédio da pressão arterial? Será que não foi o fato de estar quente? Ou foi alguma propriedade específica da erva cidreira? Então, eu tenho que pensar uma intervenção para as pessoas. Ó, tu não pode tomar um remédio ali para pressão alta, de preferência toma isso aqui a temperatura ambiente, porque o fato de ser quente ou não pode influenciar. Então, vamos fechar aquilo que pode atrapalhar, vamos tentar isolar, tá? Ou então tá, vamos fazer o seguinte: todo mundo vai tomar uma água quente, uma coisa quente, e vamos ver aqueles que erva cidreira, o que acontece, aqueles que chá de boldo, qual a diferença? Mas todo mundo está tomando chá, todo mundo está tomando com coisa quente. Então a coisa quente está controlada. Eu
tenho ou não tenho aquele elemento ali. E aí eu só eu mantenho isso fixo para todas as condições, só vou analisar a erva cidreira, ou o boldo, ou seja lá o que for. Então, vejam, identificar essas variáveis é importantíssimo para a gente poder ter uma melhor identificação daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente quer alcançar. A gente vai ter mais clareza da intervenção e mais clareza do que a gente precisa avaliar. Tá bom? Então, ó, basicamente, quanto ao tipo de influência, nós temos variáveis independentes, dependentes e intervenientes. Opa, aqui pulou, não sei porquê, mas estava escrito ali que, basicamente, é aplicar as variáveis, oh, meu Deus, aplicar x, obter y, considerando a condição w, de preferência fixa. Entendeu? Essa é a ideia geral de um projeto de pesquisa. Tá dando um probleminha ali. E aí entra, para a gente fechar a nossa conversa hoje, aí entra uma situação interessante no caso de uma pesquisa exploratória. Tá? Então, vou desenvolver um software aqui que vai me dar indicações dos melhores filmes para eu assistir. Tá? Sei lá, estou chutando um negócio aqui, né? E aí, então, eu vou ver se a pessoa gosta ou está usando o software, se realmente o software está acertando e tal. E aí eu pego, coloco a pessoa a usar esse software e eu vou, já que é um exploratório, né? Esse fato de gostar ou não gostar de determinado gênero de filme ou de ter um software dando sugestões, isso pode ser influenciado pelo sexo da pessoa, né? Pode ser, os homens podem gostar mais do que as mulheres, então vamos analisar isso aí. Pode ser influenciado pela idade, pela profissão, pelo ambiente do experimento, pelo estado emocional da pessoa, escolaridade, estilo cognitivo, familiaridade com o computador, familiaridade com o conhecimento específico lá do filme, da cinematografia e etc. Tem vários aspectos que podem influenciar na hora que eu estiver avaliando se o cara gostou ou não do software, se a pessoa gostou ou não do software. Então, se esses elementos são variáveis independentes, opa, vamos, né, numa situação exploratória, vamos coletar essas informações. Então, eu peço para o cara usar o software. Antes do cara usar o software, eu vou pedir para ele assim, ó, por favor, responda aqui um questionário de identificação, né? Por questões éticas, ele não precisa colocar o nome, nem o CPF e nem a conta do banco, mas ele precisa dizer qual é a idade dele, qual é o sexo, qual é a profissão. Ele preenche ali o que a gente chama de dados demográficos, aquilo que identifica a população. Depois que ele faz esse preenchimento, eu peço para ele usar o software e vou medir, já que eu falei se ele gosta ou não gosta, o quanto que ele gostou, né? Bem subjetivo aqui, quanto que ele gostou de usar o software por um tempo, que o software fica dando recomendação de filme para ele. Depois eu vou pegar, já que é uma exploratória, eu vou pegar todas essas variáveis independentes e comparar com a variável independente que foi gostar ou não gostar. Poxa, esse seria, a priori, uma configuração extremamente interessante e importante para eu identificar uma pessoa que gosta desse tipo de recomendação para filmes. Olha, talvez seja a maioria do sexo masculino. Mulher não gosta disso. Ah, e é o cara que tem escolaridade de nível superior completa. Isso pode ser uma informação muito interessante, muito importante para, enfim, quem Netflix, para YouTube, empresas que recomendam filmes, né? Amazon, Prime, essas coisas todas. E pode ser realmente importante para depois aplicar isso em outras áreas, não só filmes, mas outras coisas. Mas vejam, eu explorei, então eu tive que coletar todas essas informações, tá? Para depois tentar fazer uma relação. É típico da exploratória. Vamos ver se acontece algum padrão de alguma coisa aqui. Aí eu digo para vocês o seguinte: a configuração está correta, está tudo certo, só entra um detalhezinho.
Imagine o cara participando desse experimento, tá? Ele tem um formulário ali, a gente chama de anamnese também, um formulário que tem 5 páginas sobre a vida dele, né? Sexo masculino e feminino, idade, profissão, nível de experiência, qual é o ambiente de experimento, se é Windows, se é Linux, não sei o quê. Tanta pergunta, tá? E aí depois ele vai perguntar, gostou ou não gostou do software? Então, a parte do software, ele vai usar, vai experimentar, ficar usando por um tempo e tal. Depois ele diz se ele gostou ou não gostou. Veja que tem né, parece que tem um desbalanceamento ali. Se eu faço a coisa muito aberta, tá? Pode ser que a idade tenha tido um padrão, mas ela acaba sendo contaminada porque teve muita variabilidade do sexo. E, ao mesmo tempo, teve a idade e o sexo, mas também houve aqui muita variabilidade da profissão. Então, eu não tenho, fica muito difícil de eu analisar individualmente cada uma dessas coisas, porque ficou muito aberto, tá? A priori, num primeiro momento que parece interessante, vou fazer uma escrutinação detalhada dessa pessoa para ver depois o que acontece, o que eu observo. Tá? Parece interessante, mas torna o experimento cansativo. Quem responde um questionário como esse, lá do meio para o final já começa a apresentar um certo nível de irritabilidade, porque é muita informação, tá? E ele não está vendo a relação disso. Por outro lado, já se analisa também o seguinte, tá, mas essa questão do gostar ou não gostar de recomendações, será que é razoável pensar de que isso está relacionado com o conhecimento que ele tem sobre a área de filmes? Será que tem uma relação? É razoável pensar nessa relação? É razoável pensar que o sexo masculino vai ter um comportamento diferente do sexo feminino para essa questão? É razoável? É minimamente razoável? Tá? Então, se for, tudo bem, até podemos manter, até devemos manter. Mas se não tiver um mínimo de razoabilidade, talvez valha a pena pensar nesse conjunto de dados, diminuir um pouquinho, focar um pouquinho mais, entendeu? E aí a gente pode talvez aprofundar na questão do sexo, aprofundar na questão da idade, talvez aprofundar na questão da profissão. Então eu posso precisar, por exemplo, sexo não vai fazer diferença. Então, vamos pegar só do sexo masculino e vamos analisar, olha, a profissões tecnológicas, profissão da área dos humanos, profissão da área da saúde. A profissão, eu acho que a profissão vai fazer muita diferença. Tenho motivos da literatura para achar isso. Então, eu vou me aprofundar na questão da profissão. E aí eu fixo a questão do sexo. Não é esquecer, não, é fixar. Vamos pegar só do sexo masculino. Aí eu posso fixar também da idade e analisar outros aspectos. Então vejam que, de uma certa forma, eu acabei afunilando o trabalho por uma indicação mais condizente, mais razoável, entendeu? E aí minha pesquisa fica mais rica, porque eu posso chegar a uma condição mais dedutiva ou hipotético-dedutiva. Sim, profissão faz diferença ou não na aceitabilidade da recomendação. Se não, profissão não faz, porque aqui os dados não sustentam essa indicação, tá? Considerando as faixas etárias, a maioria do pessoal dessa faixa etária aqui. Então, eu tenho um quantitativo para estatisticamente defender essa ideia. Entenderam como parece interessante eu fazer pesquisas mais abrangentes, mais exploratórias, mas isso, por outro lado, pode tornar a própria pesquisa enfadonha, a própria pesquisa contaminada pelo fato de ser muito aberta. E aí o próprio respondente da pesquisa, participante da pesquisa, pode acabar comprometendo os resultados por estar justamente muito aberta. Então aí entra
conversar com o orientador, tá? Onde que nós queremos chegar? Qual desses elementos todos são realmente significativos? Qual que a gente pode se aprofundar? Qual que a literatura diz que vale mais a pena explorar? E fechar um pouquinho para poder definir um escopo, e aí então você consegue definir uma variável independente, as variáveis intervenientes e as variáveis dependentes, tá bom? Esse é um outro exercício importante para vocês pensarem em relação ao projeto de pesquisa de vocês. O que que entra, o que que influencia e o que que eu estou obtendo. Isso é muito importante de vocês refletirem, tá bom? Então não é sair fazendo qualquer coisa não, que não vai se encaixar e vocês vão ter uma pesquisa que pode ser comprometida pelo seu resultado. Tá? Se não controlar nada, realmente fica mais complicado. Tá? Então tem que analisar aí o tamanho da coleta com o tamanho do questionário. Veja que se a gente, obviamente, só masculino, vai diminuir o número de pessoas, né? Certo? Tira as mulheres fora, só homens, tá? Mas isso também tira uma possível variável interveniente no processo. Aí você se foca em outros aspectos. Então tem que balancear, raciocinar, analisar essas duas coisas. Tá bom? Então, mais uma vez, Marconi Lacatos, Servo Bervian e Silva. Tranquilo? Então, abro aqui agora para dúvidas, questionamentos, sugestões. Eu acho que eu tenho que parar a gravação aqui. Tinha esquecido.